Corpo Território. O vídeo se inicia com um vídeo institucional do governo brasileiro. Há pequenos vídeos diferentes que acompanham a narração, sendo eles pessoas jogando futebol, mulheres de diferentes etnias juntas, um sorveteiro oferecendo um sorvete, imagens de diferentes festivais culturais brasileiros e suas roupas típicas, imagens do dia a dia de diferentes famílias em ambientes diversos, pessoas exercendo profissões diferentes, como operários trabalhando nas fábricas e um padeiro amassando pão, pessoas fazendo compra. No geral, vídeos que ilustram todo tipo de realidade que vivem os brasileiros. No canto inferior direito do vídeo está a intérprete de Libras, uma mulher de camisa preta que traduz tudo o que é falado. É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo federal. Em seguida, inicia-se o vídeo institucional da King Ross, patrocinadora do evento. No início, lê-se: a cultura é um direito, conheça alguns projetos culturais que incentivamos. E em seguida, imagens de eventos culturais são apresentadas, como apresentações musicais, exposições, venda de artesanatos locais, peças de teatro, apresentações de danças, rodas de conversa com escritores e escritoras, shows ao vivo, entre outros. Lê-se: teatro, música, dança, literatura, integração. Para nós, além de um direito a ser assegurado, a cultura é um caminho possível para o desenvolvimento. A roda de conversa acontece no Teatro Afonso Arinos. Um grande toldo foi montado. Ele abriga as diversas cadeiras da plateia e, ao fundo, o palco onde ocorre toda a roda de conversa. O palco possui uma longa mesa branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carrega os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Ao fundo, compondo o cenário, há um toldo grande em xadrez de tons vinho e azul escuro. À direita, há um banner grande em tons de roxo, laranja e verde, onde se lê Literatura, Encruzilhada e a Desumanização. À esquerda, há um grande telão que passa em seu canto inferior direito a intérprete de Libras que traduz simultaneamente tudo o que é falado. E no alto, acima da mesa dos convidados, há uma grande faixa vermelha, cujo canto direito lê-se Terceiro Fli Paracatu. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Andressa Marques, uma mulher negra que possui o cabelo repleto de trancinhas que lhe estão presos em um rabo. Ela traja camisa de tom vermelho escuro e, por cima, usa um blazer de tom verde lima. Usa batom vermelho nos lábios e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No caso da Eliane. Então, acho que a gente tem uma proposta inicial de reflexão aqui sobre a mesa, o tema da mesa. Então, eu convido a Eliane Marques, por gentileza, para avivar ali esse início de debate nesta noite. Minha querida e amada prima, muito obrigada pelas suas palavras. A quarta e última pessoa sentada é Eliane Marques, uma mulher negra que possui os cabelos todos trançados em pequenas trancinhas muito longas. Seus cabelos estão presos em um rabo no alto da cabeça. Ela traja camisa branca e usa óculos redondos de aro vermelho. É possível ver a silhueta da plateia de frente ao palco, e de tempos em tempos ela é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão estão os intérpretes de Libras, diferentes mulheres e homens que trajam sempre camisa preta e intercalam ao longo do vídeo. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Pessoal, eu fui buscar o livro africano sem título, um trecho em que há uma referência sobre encruzilhada a partir dos povos da África Centro-Atlântica. Se diz assim: se a encruzilhada no Ocidente reaparece como uma imagem, metáfora do impasse em seu instante decisório, estou numa encruzilhada, não sei se faço isso ou aquilo, estou neste impasse. Ou, quando a encruzilhada
se reduz à cruz cristã, tantas vezes tomado como uma condenação ou ainda como uma condição de transcendência redentora, para esse pensamento que foge dessas dimensões, a encruzilhada é tomada como um momento de instauração de algo novo. Por exemplo, se nós pensarmos nas nossas posições aqui, Andressa, Amara, Kalila, nós estamos numa posição horizontal. Existem relações entre nós, ainda que não sejam relações dadas. E nós estamos viradas para o público que está numa vertical. Vejam que aqui nós formamos uma encruzilhada. As nossas relações, como integrante dessa mesa, precisam ser mantidas para que essa verticalidade se mantenha. Essa é uma das dimensões da encruzilhada para os povos, até então chamados povos bantus. Mas tem algo interessante, que é essa instauração, que é a chave para a compreensão de experiências diaspóricas, na emergência de uma temporalidade, de uma espacialidade, forjadas no trânsito de corpos. E aí nós caímos no nosso tema, corpo, território. No trânsito de corpos e tradições. Então, eu quero que cada uma de vocês, que cada uma de nós possa articular essas palavras do título, literatura, encruzilhada e desumanização a partir desse ponto de instauração, como essa matriz Banto-Congo nos traz. A segunda pessoa sentada é Amara Moira, uma mulher branca de cabelos cacheados castanhos, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja camisa de mangas longas preta, estampada com florzinhas brancas. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Mesa com a Eliane, embora eu já tenha visto mesas com ela, primeira vez com a Andressa. A gente teve uma nova mesa recentemente ali em São Paulo. Uma mesa logo na sequência do show da Madonna, uma ressaca da Madonna que foi divertida, domingo às 10 da manhã. A gente achou que não ia ninguém, lotamos aquela rua, foi super bonito. E aí, então, com uma alegria muito grande que eu tenho acompanhado as discussões, acompanhado esses encontros preciosos que o Fli Paracatu tem proporcionado. Né? E quando a gente viu o tema da nossa mesa, né, tanto o tema específico da nossa mesa, mas também esse tema mais geral que nos foi dado a partir do próprio festival, da própria festa literária, uma das questões que ficou na minha cabeça martelando era como é que se juntam essas palavras, né? Literatura, encruzilhada, desumanização. E acho que isso se conecta um pouco com o que eu tenho tentado trabalhar nas minhas obras em um aspecto específico. Assim, né? Acho que quando eu sou uma autora que já publicou um monte de coisinhas e 2 livros. Tem 2 livros que eu publiquei, O E Se Eu Fosse Puta e esse NECA que está aqui na frente. O E Se Eu Fosse Puta era um livro que eu queria que ele fosse militante, ativista. Era um livro que eu falava sobre minhas experiências como trabalhadora sexual em Campinas, na minha cidade natal, sobre minha recém-começada transição de gênero. Queria falar sobre esse mundo que eu comecei a descobrir a partir dessa transição, como era tratada, como eu via, como era vista, coisas que aconteciam e que antes não aconteciam. Acho que uma das primeiras coisas que eu noto, por exemplo, é o meu corpo, a forma como ele vai ser discutido, ou debatido, ou visto, ou tocado. Nunca antes ninguém tinha tocado no meu corpo sem o meu consentimento, e a partir daquele momento isso passa a ser uma experiência relativamente comum. Né? Então, desse corpo que imagina um corpo de uma travesti, um corpo que pode ser tocado, que deve agradecer esses toques. Né? E aí, vivendo essas experiências de uma forma muito intensa, mergulhada nessas experiências, eu acreditava que para fazer uma obra que pudesse transformar a desumanização a que as travestis estavam sujeitas na sociedade, eu precisava, então, fazer uma obra que fosse radicalmente militante. Então, uma obra que cuidasse muito da linguagem, se esmerasse em construir uma linguagem
o mais possível livre de discursos discriminatórios, que tentasse olhar para o mundo de uma forma a não convidar esse olhar que ri, que humilha, né, que despreza, desdenha dos nossos corpos, e corpos variados. Ali eu estava falando do meu corpo de travesti, mas estava falando também dos corpos de clientes que apareciam na minha cama, no meu quarto, corpos muito variados, com os quais eu nunca tinha tido que lidar, e ali, a partir daquele momento, quando você começa a trabalhar com sexo, isso passa a ser uma questão, né, como lidar com aqueles corpos todos, como transar com aquela gama de fantasias, desejos, e que muitas vezes me repeliria a princípio, e ao mesmo tempo como descrever esses corpos e essas experiências sem invocar o riso sobre essas figuras. E aí eu tentei fazer isso no Se Eu Fosse Puta. Tentei descrever o outro e a mim da forma que me parecia mais ética possível, e falando em primeira pessoa, falando sobre o mundo que eu via, tentando disputar uma outra linguagem, inventar uma outra linguagem, uma outra forma de fazer literatura. Passou alguns anos, eu tenho a sensação de que o mundo, por mais que as pessoas trans tenham conseguido expandir a sua presença na sociedade, hoje a gente tem deputadas, hoje a gente tem as cantoras mais famosas, a gente tem uma presença marcante dentro de universidades, hoje a gente tem festivais literários nos convidando, querendo ouvir o que a gente tem a dizer, né? A gente se acostuma a entrar nos espaços e ver pessoas trans lá, então numa loja, empresas, no mercado formal de trabalho. A gente não vai mais ver só travestis nos pontos mais precarizados da sociedade, mas eu sinto que o mundo como um todo ficou muito pior, né? A gente vive é difícil até às vezes não entrar em uma desesperança. E aí eu fico me perguntando assim, né, como fazer uma literatura que dê conta desse mundo que se apresenta, desse mundo em que parece que as pessoas estão engasgadas, que elas não dizem mais o que elas querem dizer, o que elas pensam, e que isso de não dizer não está fazendo com que elas deixem simplesmente de pensar ou se transformem em melhores pessoas, guardarem para si seus pensamentos mais tenebrosos, não tem feito com que as pessoas se transformem, né? Acho que quando eu quis escrever o NECA, eu quis escrever num outro sentido, querendo trazer aqui uma figura que parece que ela passa longe desse filtro de um discurso militante, de um discurso todo construído em termos de uma linguagem idealizada, né? Pensando que a linguagem pode transformar o mundo. Se a gente mudar a linguagem, a nossa forma de se comunicar, a nossa forma de falar, o mundo vai se transformar com a gente. Eu tenho sentido que a gente tem se esmerado em construir essa linguagem, mas às vezes as mudanças param na linguagem e o mundo, às vezes, parece que vai ficando pior. Aqui eu quis fazer um pouco diferente. Aqui eu quis trazer essa figura que não tem esses mesmos filtros que eu tive no Se Eu Fosse Puta e que vai descrever um mundo que às vezes é muito chocante, e eu queria que a gente lidasse com esse mundo chocante. Talvez seja um momento que eu tenho imaginado como é que a gente lida com esse trio de palavras, né? Literatura, essa encruzilhada, essa desumanização. Como produzir uma literatura que impacte no mundo, como produzir uma literatura que transforme alguma coisa da sociedade. E a minha tentativa, a partir do NECA, tem sido pensar, vou escrever a partir daquilo que essa figura vê. Eu vou escrever sem que ela está contando a sua história para mim, eu sou a figura que agora ouve a sua história, e ela não vai se preocupar em ter dedos comigo, ela vai me dizer o que ela pensa, o que ela acredita que eu dou conta de ouvir, né? E eu tento compartilhar aqui esse mundo, né? Para que a gente consiga lidar com essas contradições. Não é uma figura militante, não é uma figura... É uma figura, às vezes, cheia de ódios, cheia de ressentimentos, porque é uma figura que apanhou muito também, uma figura que teve que aprender a ser forte, teve que aprender a construir uma couraça e ver com muita desconfiança tudo que está ao seu redor. E acho que foi um pouco... E eu lembro que quando eu comecei a escrever esse texto, que é um monólogo de uma travesti contando a sua história, eu tinha imaginado que essa travesti, ela começa falando as maiores atrocidades que eu ouvi de amigas, de pessoas queridas, né, ao longo da vida inteira, em momentos de descontração, e nesses momentos fora desses espaços mais militantes.
E aí eu falei, ela vai dizendo as coisas mais atrozes e, aos poucos, ela vai se dando conta de que ela está dizendo coisas terríveis e ela vai se desconstruindo e vai se transformando, vai transformando a sua própria fala. E aí uma amiga minha disse que ninguém se transforma dessa maneira e que, de alguma maneira, era preciso que a gente aprendesse a ouvir o que essa figura está dizendo, que a gente se reconhecesse nesse espelho também, de alguma maneira, como e entendesse que os nossos processos de transformação, de desconstrução, qualquer termo que a gente vá usar, eles não são tão simples. O mundo mudou muito nesses últimos anos, mas, às vezes, a mudança está mais na superfície, né, do que em coisas que a gente traz dentro de nós. E acho que é preciso que a gente tenha esse movimento de mergulho, consiga trazer para jogo também esses momentos em que essa literatura nos traz as coisas sem filtro e nos convida a pensar o que fazer a partir dela, né? Eu não tenho uma resposta, então acho que eu só queria com uma começo de conversa. Com essa literatura que tu estás falando, ela te dá alguma esperança? Sim. Quando tu te coloca no lugar de leitora do que essa personagem que tu chama de figura diz, tu sente essa esperança? Não precisa responder agora. Vamos ouvir a Kalila. Vamos pensar essa articulação aí, Kalila. Literatura, encruzilhada e a desumanização. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Então, mas eu não ouvi vocês. Boa noite. Depois do café, do jantar. Salve, salve. É muito bom estar aqui novamente em Paracatu. Estar em Minas Gerais é sempre gostoso. E essa conexão com os interiores, né, com essa possibilidade de dialogar a partir dessa vivência, né, do interior. Eu sou interiorana, temos aqui uma mesa interiorana completamente, com anfitriã também, né, que é de Taguatinga, Campinas, Birimbau, a região fronteiriça Santana também. do Livramento. Santana do Livramento. Então, é muito bom a gente, aqui nessa proposta de falar corpo-território, também mencionar, né, de onde a gente vem, de onde a gente brota. A terceira pessoa sentada é Kalila das Mercês, uma mulher negra de cabelos muito cacheados envoltos em pequenos dreads de tom castanho. Seu comprimento vai até os ombros. Ela traja regata branca e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Que talvez seja uma possibilidade de uma encruzilhada, né? Pensando numa imagem também. E lá em Brasília, eu também conheci, em vida, o Nego Bispo. E tomei umas cachaças com ele também. Afinal de contas, né? A gente não pode perder as oportunidades de molhar a palavra, de trocar, de, enfim, compartilhar. E trocar é uma palavra muito boa, né? E ele, gentilmente, deixou uma dedicatória no livro em que ele falava que quem não sabe passar pela encruzilhada não sabe escolher caminho. É algo que ele repetiu muitas vezes nas suas palestras, nas suas falas. E eu penso, né, nessa articulação entre literatura, encruzilhada e desumanização, algo que nos convoca a esse desafio de aprender a lidar com as escolhas, aprender a lidar com a forma, aprender a lidar com nós mesmos, com as nossas contradições, com a nossa dicção, de onde a gente vem, com o que a gente sonha, com os nossos pesadelos, com as nossas deslealdades e com esse complexo que nós somos. Eu achei muito interessante um evento em que traz a palavra desumanização também para o jogo. Há muito tempo, né, tem se discutido, tem se falado que a humanidade está em crise, né? O Krenak falou isso, o próprio mestre bispo falou isso, muitas pessoas, a Trudoá fala disso, a Geni Nunes fala disso, muitos contemporâneos nossos têm falado, têm marcado essa urgência dessa palavra e dessa ideia, né? Dessa noção de humanidade.
E quando eu escrevo, e quando eu penso em Planta Oração, esse livro de contos, ele passa por isso também, essa necessidade de descentralizar a ideia da humanidade, a ideia do humano, e trazer as árvores, as plantas, como mestras, né? Como ensinantes. E fazer isso me convocou para uma encruzilhada que é essa tentativa de voltar, esse entendimento desse retorno, que é desafiador e, ao mesmo tempo, paradoxal. Ser do interior e construir essa impossibilidade de uma floresta, né, uma floresta andante, que vai convocar as pessoas a pensarem nas suas florestas, nas suas árvores, pensar nessas plantas também como ensinantes, como metodologias, como tecnologias. Porque, repara, na casa da minha avó tinha uma jabuticabeira. E eu sempre achei invocado, né, pensar numa planta em que o fruto nasce no pé. E essa diferença em relação às outras plantas não faz da jabuticaba menos filha da jabuticabeira. E isso me fez pensar nas pessoas que são adotadas. Elas criam uma relação com uma mãe, com um pai, de uma maneira que não deixa de ter uma filiação, não deixa de ter essa presença, não deixa de ter essa marcação. Da mesma forma de pensar na caramboleira, né, que é uma... Ninguém fala caramboleira, mas é uma palavra fantástica que existe e que nos permite também pensar nessa língua que nos convoca a pensar nesses registros, né, da gente com a gente mesmo, né? Pensar nesse retorno, pensar nessa casa da avó, pensar nas nossas memórias. Então, eu penso a literatura também como esse espaço em que nós podemos nos contradizer, que nós podemos trazer a nossa poética a partir do que nós somos. E, mais que isso, a partir também da invenção. Eu gosto de pensar nisso, dessa descentralização da ideia da humanidade. Por que não pensar nas plantas como essas ensinantes? Porque, repare bem, quando a gente joga uma semente na terra, a gente não joga essa semente para que ela fique estagnada. A gente joga essa semente da terra para que brote um fruto, né? Para que alguma planta nasça, para que alguma coisa saia do lugar. Então, essa convocação da literatura, da própria encruzilhada, da própria noção de outros seres que não sejam somente os humanos, é também essa convocação para a gente, enfim, mexer com essas dores, mexer com temáticas variadas, mexer com pluralidade de vivências, que não somente dos seres, né, dos seres humanos, ditos humanos. Por que não aprender com as plantas? Por que não olhar para as plantas também como ensinantes dessa vida? Porque, para nascer, né, de alguma maneira, a gente dói. Né? Para uma semente vingar, para uma planta vingar, ela precisa doer, né, de alguma maneira, para essa planta crescer. E eu acho que a vida nos convoca a isso, a sair desse mesmo lugar, a sair dessa estagnação, a sair desse mesmo... Enfim, desse lugar. É o que a encruzilhada também nos convoca. A escolher, né? A se movimentar, a se mover. Sim, a partir de um encontro, a partir de uma intersecção. Exatamente. Para que tu trazes da terra e da semente, quando a semente encontra a terra, nós temos ali uma intersecção e algo novo surge daí. Se instaura algo novo, uma vida nova, dessa encruzilhada. Mas eu queria provocar vocês a partir, então, dessa palavra desumanização, que tu trouxeste, Amara, e tu também, Kalila. Eu sou uma discípula da professora Denise Ferreira da Silva. Aí a professora Denise, no Homos Modernos, diz que, a partir da instauração desse projeto moderno, nós, esses corpos
como os nossos corpos travestis, corpos de mulheres negras, corpos negros, não entram nesse projeto como humanos. Então, já esse projeto traz aqueles que são os humanos e os não humanos. Então, não se tratou de um processo de desumanização, mas já entramos nessa condição. Trazendo para a questão da língua. Amara, como é que tu pode pensar essa língua, né, a língua que tu disseste como fala, como idioma, e essa língua que permite isso nesse processo? O que tu pode imaginar daí, criar a partir daí? Então, eu gosto muito, essa palavra que eu trago no título do livro, NECA, eu gosto muito dela porque ela traz esse jogo entre, em primeiro lugar, uma coisa que para a sociedade é crucial. Então, NECA nomeia no Bajubá, nessa língua das travestis brasileiras. Todo mundo sabe o que é NECA? Mais ou menos? Quem não faz ideia do que é NECA? A pessoa que não... NECA. Não conhece nem NECA de Pitibiriba? NECA de Pitibiriba? NECA de Pitibiriba é o outro lado. NECA de Pitibiriba é uma expressão que eu amo. Nada, né? Mas, ao mesmo tempo que essa palavra significa, então, nada, ela significa, no Bajubá das travestis, nessa língua que se criou nas ruas como um elemento de proteção e de identidade, né? Uma língua para que a gente possa falar entre nós, sem ser compreendidas, mas, ao mesmo tempo, uma língua que, à medida que a gente vai falando, a gente vai se tornando travesti. Então, eu gosto dessa ideia, né, de uma língua que não só é de bichas, de travestis, mas que faz travestis, faz bichas. Você vai se tornando travesti, vai se tornando bicha à medida que você domina essa língua. Eu lembro que, quando eu conheci as primeiras palavras, e NECA foi uma dessas primeiras palavras, então NECA, maricona, quais outras? Aqué, Edi, né? Eu conheci essas primeiras palavras 20 anos atrás, comecinho da minha vida adulta. Eu namorei uma travesti antes da minha própria transição, e aí ela me contou algumas palavras. Só que ela me contou só algumas, porque se eu falasse demais, ela deixaria de me ver como um ocó, como um homem. Então, ou seja, eu só podia falar algumas palavrinhas, senão aquilo afetava a maneira como ela ia me ver. Se eu falasse demais, era para descer na pista junto com ela e fazer os clientes, né? Então, só podia falar um pouco, né? E aí, então, a princípio, eu só sabia aquelas palavras, não sabia onde procurar mais palavras e tudo. E esperei muito tempo até que começa a minha transição, e aí, nesse tornar-me travesti, né, e me aproximar da comunidade, e nessa experiência dos programas, eu vou aprendendo mais da linguagem. E aí, é engraçado o que isso vai virando, né? Eu vou descobrindo que não era apenas uma ou outra palavrinha, um conjunto de palavrinhas, era todo um jeito de falar muito complexo. E aí a gente tem essa palavra no Bajubá, NECA, que é pênis. O pênis é uma obsessão da sociedade com os corpos das travestis. Então, é aquilo que olham para os nossos corpos e já imaginam que sabem que a gente tem, e imaginam como ele é. E aí tentam discutir, né, que corpos são válidos ou não para figuras que têm NECA, para figuras que têm isso em seu corpo, acoplado ao seu corpo. Só que, ao mesmo tempo que a sociedade tem uma obsessão com as nossas NECAs, as travestis... E aí acho que é o lugar que eu chego no NECA, né? Acho que no E Se Eu Fosse Puta, minha grande vontade era denunciar esse olhar enviesado e violento da sociedade para com as travestis. Acho que no NECA eu quis trazer um movimento que vai um pouco além, né? Ou acho que vai além, que é mostrar que, junto, em paralelo a essa obsessão que a sociedade tem com as nossas NECAs, as travestis também têm uma obsessão com as NECAs alheias. Então, estão andando com travestis na rua, elas vão mapeando as NECAs dos ocós, vendo quais são Odara, quais são Matim, né? E aí vão se lançando, né? E é muito interessante esse jogo, né? Então, então tem um jogo muito interessante entre uma reprodução. A gente é
fruto da mesma sociedade. A gente reproduz a mesma lógica. Então, a mesma lógica genitalista que nos oprime, né, a gente também foi cria dessa lógica, a gente também vai reproduzi-la de alguma maneira ao lidar com as nossas outras relações sociais. Então, hoje está sendo comum a gente ver relações entre uma travesti e um homem trans. Algo impensável 10 anos atrás. 10 anos atrás era uma raridade, né? A travesti ela podia perder o seu estatuto de travesti se ela se relacionasse com uma figura que tem vagina, né? E ela precisava, então, se relacionar com um ocó, com um homem. Ela precisava dizer publicamente que ela era passiva, né? Então, com o relacionamento dela, ela só era ativa pagando, só nos programas. Mas dentro de casa, com o seu marido, com o seu companheiro, ela era a passiva sempre, que é um elemento de construção da identidade, né? A NECA, então, ela tem um papel muito importante na construção dessa linguagem, né? Então, uma palavra que diz tanta coisa e, ao mesmo tempo, significa nada. Eu gosto desse lugar, assim, como a gente vai construindo essa contradição, né, de uma coisa que é tão gigante e, ao mesmo tempo, é nada. Acho que quando eu olho para essa palavra desumanização, dá para ver um pouco nisso também, né? É uma palavra que é monstruosa, é uma palavra que nos apavora, mas, ao mesmo tempo, pode ser aquela palavra, né, que a gente pode tentar vê-la por um outro prisma de entender que a humanidade é desumana, né, e é preciso talvez se afastar um pouco desse projeto para a gente construir uma outra sociedade que não seja pautada por esse pensamento, né? Esse pensamento em que o humano ele está acima das outras espécies, em uma sociedade em que algumas figuras, alguns grupos são mais humanos do que os outros, né? Em que a gente vai medir graus de humanidade, né? Acho que tem um pouco disso aqui, né? Então eu gosto de pensar, né, essa contradição, né, dessa sociedade, desse grupo, que ele é ao mesmo tempo violentado, mas ao mesmo tempo ele é fruto dessa violência, e ele vai também falar dessa violência, né, algo que eu tenho discutido assim, em vários lugares. E aí, pensar essa linguagem, trazer essa linguagem das ruas para dentro da literatura, que é uma linguagem de segurança, só que o primeiro ato do movimento organizado de travestis, em 92, foi justamente a construção de um dicionário de Bajubá, né, o nome dessa língua, Bajubá ou Pajubá. Então, constrói-se um dicionário, esse dicionário era vendido, foi criado pela Astral, Associação de Travestis e Liberados do Rio de Janeiro, em 92. A Giovanna Baby era a figura que encabeçava, uma das criadoras do movimento de travestis, e aí, nesse momento, ela cria esse dicionário, ela vende esse dicionário, e perguntaram para ela se ela não achava que as pessoas, ao dominarem essas palavras, decorarem essas palavras, isso não ameaçaria as travestis, e ela disse que ela duvida que alguém conseguiria aprender essas palavras e usá-las numa conversa com uma travesti. E, ao mesmo tempo, hoje eu tenho pensado que a questão é ainda além, né? Eu não tenho um glossário aqui nesse livro, eu trago as palavras de uma forma meio doida e vocês vão meio que tentando fazer sentido, tentando fazer isso fazer algum sentido. Mas a ideia é justamente fazer com que, mesmo quando não entendam, que a experiência seja prazerosa, que seja possível tirar um prazer, né, de uma experiência de não compreensão completa. Então, estar diante de uma figura falando sobre essa realidade de mundo que é distante da maioria da população brasileira e, ao mesmo tempo, a gente não entendendo direito ou achando que está entendendo e fazendo isso sendo prazeroso, isso sendo esteticamente interessante. Agora eu não vou conseguir ler, mas em algum momento eu vou tentar ler um trechinho para vocês entenderem do que eu estou falando. Muito bom, muito bom. A Kalila havia falado acerca do prazer, de um modo geral, e agora tu trouxeste o prazer na criação e também na leitura. Eu não sei se tu quer pegar daí, Kalila, ou quer ir para um outro lugar. Eu costumo fazer as anotações, porque elas vão falando e aí vai abrindo várias abas. Uma coisa, se tiverem oportunidade, escutem a Mara Moira, lendo, né, NECA no Audible. Não estou sendo patrocinada até agora, mas se quiserem, estamos aqui.
Muito bom, foi uma experiência muito boa, né, de escuta, já falei isso para ela outras vezes, do quão é, assim, gostoso, né, poder ouvir. Você falou um pouquinho antes, né, sobre essa questão que eu falei, né, das plantas, dessa relação, e tem algo que eu acho que é interessante, que tem nesse aprendizado com as plantas, porque quando eu escrevi Plantoração, eu fiquei, tipo, fazendo um estudo, né, de botânica, além de fazer a investigação toda com minha mãe, de fazer esse corre, né, do entendimento das plantas, mas eu também fui para a botânica. E, enfim, aí você vai fazer os estudos das palavras e se dá conta, né, que raiz vem de radical. E pensar na raiz enquanto radical é, de alguma maneira, também lembrar que há mistérios, há conexões que a gente não vê. E eu acredito que a literatura também é esse espaço onde há conexões que nem tudo a gente revela, né? Então, acho que isso tem a ver também com as encruzilhadas. Trazendo um pouquinho disso, tem duas curiosidades, né, que eu queria também trazer para você também falar de você, que eu quero te escutar, que as nossas capas foram feitas pela mesma artista plástica, que é a Larissa de Souza, que é uma artista de São Paulo, jovem, e eu acho que isso é muito curioso também, pensar nessas duas imagens, né, dos nossos trabalhos. E tem duas coisas que se relacionam com o prazer e que tem a ver com o que a Mara trouxe, né, em relação ao trabalho dela e que também se conecta com o meu, que diz respeito ao próprio movimento de escrita. Tem a Mãe Stella de Oxóssi, que, enfim, foi uma liderança religiosa e até hoje faz 100 anos, né, desse legado, dessa vivência. Esse ano a gente comemora esses 100 anos. Ela dizia que o que a gente não escreve, o vento leva. Então, para mim, enquanto um movimento também de prazer, né, essa escrita, para mim, ela atravessa esse movimento de ter a experiência também do papel, sabe? Essa experiência também de colocar a palavra no papel. Então, quem for experienciar, né, esse trabalho do Plantoração, é um convite também para você ver como as palavras elas estão postas no papel. Eu faço desenhos com as palavras, né? Algumas pessoas vão dizer que é poesia concreta. E de concreto, sinceramente, só Brasília. Brincadeiras à parte, mas eu gosto de trazer, né, esse movimento para as palavras também, desenhar com as palavras, mostrar que com as palavras a gente também pode fazer desenhos. E é isso, né? Essas palavras elas estão postas no papel como desenhos e também como possibilidade de leitura. Então, eu devo ler também algum trecho em algum momento para trazer um pouco da poética, um pouco da linguagem, um pouco dessa cadência, né? Dessa gramática que existe. Mas é isso, assim. Eu abro meu livro com dizer que é graveto. Eita! Vixe! Vou continuar o que eu ia dizer. Eu abro o livro com o dizer da Mãe Stella, que diz que graveto é que derruba a panela. Então, em momentos em que a gente está vivendo, né, tantas transformações, uma crise climática, questões políticas que são urgentes, povos, né, sendo massacrados, enfim, eu acredito que é bom a gente fazer esse movimento como esse presente também, né, esse desenho que o Walter traz para a gente, né, do Sankofa, esse movimento de olhar para trás, né, mas também lembrar que a natureza está aí, nesse movimento que a gente sempre está reforçando, que somos mães de planta, pais de planta, lembrar que, na verdade, a natureza é nossa mãe e ela está aí dizendo a todo momento para a gente: fiquem quietos, me respeitem. E é isso, um graveto é que derruba a panela. E você, Eliane? Espera aí.
Obrigada, Kalila. A gente já teve, gente, a conversa está tão boa que a gente não vê o tempo, voa demais, né? Já tivemos o nosso anúncio dos 5 minutos, então agora a gente tem essa pergunta que a Kalila fez aqui para a Eliane e a gente se despede logo depois do nosso querido público, audiência, e agradece. Pessoal, Neca e Planta Oração são livros maravilhosos. Eu tenho vontade de ficar lendo em voz alta e mastigando, porque é uma comida. As nossas mais velhas têm um ditado que diz: ali onde se cozinha é onde se fala. Quer dizer, a palavra surge da cozinha onde essas mulheres estão. Não apenas produzindo o alimento, mas o alimento vai para a língua, mas elas estão produzindo o quê? Estão produzindo histórias, estão produzindo narrativas, estão transplantando formas de vida, novas formas de existência. Então, eu gosto muito de pensar, né, isso, dessas mulheres cozinheiras, lavadeiras, quituteiras, como as que forjam a língua portuguesa, mas também transformam essa língua portuguesa. No meu livro, Louças de Família, que está aqui, o meu trabalho de linguagem se assentou mais no portunhol, no espanhol, em algo de iorubá. Mas agora, pessoal, fazendo pesquisas para o meu novo livro, cujo nome é Guanxuma, que é uma palavra de origem tupi, pesquisando sobre Porto Alegre, eu descobri que no século XIX, 60% da população era uma população não negra. E até meados do século XIX, essa era uma população de origem Untu. Untu é NTU, que é uma palavra, uma partícula que em vários povos dessa África Centro-Atlântica tem uma correspondência à pessoa. Então, eram Untus. Os iorubás não eram ainda a maioria nesse momento no Rio Grande do Sul. Então, Guanxuma trata desse momento histórico, das irmandades, da relação com, por exemplo, Nossa Senhora do Rosário, com outras entidades católicas, da relação com as igrejas, por exemplo. Em Porto Alegre, eu acredito que seja isso também em vários lugares do Brasil. Havia uma igreja, né, a igreja matriz, dividida em 3 naves. A nave central era ocupada pela população branca e no centro também ficavam os santos ditos brancos. Dos lados, indígenas e populações africanas. E houve um momento em que a população em Porto Alegre foi proibida de frequentar a igreja matriz, foi proibida de bater tambor, de bater pés, e, inclusive, houve um episódio em que Nossa Senhora do Rosário, que era cultuada por essa população, foi escondida por um padre. E, a partir daí, é todo um movimento, então, para a criação de uma nova igreja, que será a Igreja do Rosário, a Igreja das Pessoas Negras, e lá nós poderíamos dançar, bater tambor, enfim, buscar uma pretensa liberdade. E vocês falaram de amor, né, e de prazer. Esse livro ele está me dando um gosto que eu nunca tive com a literatura. Eu já escrevi vários livros de poemas, escrevi o Louças de Família, em que eu não consegui me apaixonar pelas personagens. Parece que havia um muro, uma distância entre a Eliane, escritora, e, por exemplo, a Quandu e o ex-pai meu. Mas agora, com esse livro, eu consigo resgatar isso, amar algo de uma esperança amorosa que eu mesma não estava me havendo muito bem com isso. Então, acho que a literatura me traz isso, né? Nessa encruzilhada, agora, eu posso decidir por essa forma de amor, que eu não sei muito bem como eu vou colocar no livro, para que não seja um amor romântico ocidentocêntrico. É isso. Não, vamos ler o trechinho. Ler um trechinho? É. Olha para a Andressa dando uma olhadinha. São 10 em ponto, então acho que a gente precisa se despedir, 1 minuto pra cada. ler um parágrafo e nos despedimos. Tá. Só ler um trechinho. Um trechinho. Um trechinho. Eu vou começar. Tá. Eu primeiro... Vocês estão me ouvindo? Eu queria agradecer o convite a essa curadoria preciosíssima. Agradecer a todo mundo que está em casa também nos assistindo.
Agradecer a todo mundo que está aqui, casa cheia, parabéns para Aracatu por isso, né, por colocar a literatura na praça, na rua, e, enfim, estabelecer essa relação. Enfim, é um presente poder, de fato, trocar, né, fazer essa troca, já que a gente está falando de encruzilhada. E vou ler um trechinho. Galhos, se plante, solo fértil que não se desgasta com o passar do tempo. Tem um manejo de quem cruza por quintais, roças e florestas, entendendo que ninguém governa tudo aquilo sozinho. Parceria, minha cara. Terra preta fértil que não se desgasta com o passar do tempo? São itinerários constantes de quem não ousa esquecer de mim, de nós, das águas, do sol e da lua, e das abelhas, dos pássaros, dos animais. Tem que saber entrar e sair, saber a hora de subir e de descer. Não dá para colher tudo de vez, tampouco bagunçar os espaços, achando que não terá volta, achando que o mundo não dá voltas, achando que os encantados e a natureza não conversam sobre você. Semente terra, a fé terra. Muito obrigada. Obrigada às minhas parceiras. Sigamos. Ó, tem duas possibilidades. Um texto que ninguém vai entender nada, ou um texto que vocês vão entender e vão querer não ter entendido. O segundo. Então vamos lá. Passada, o Ocó. Você acredita que ele pediu para eu nenar na neca dele? Ainda bem que na neca e não na boca, porque você sabe que tem. Nená, nená, mona, que chequinho no truque, nada. O negoção é que ele queria, a melequeira toda, ele lá se esbaldando. Se rolou? Horas, que jeito. A chuca feita recém, água saindo translúcida, praticamente potável, e 2 minutos depois, não chegou nem a dar 2. Olha quando me liga o lixo. Sem xoxação, eu ainda sentada no trono e o futum de prova tava só por Deus. A cué babado que ele ia me dar a bicha, o ó. E ó, tentar até tentei. Falei que ele ligou na hora certa, a dona Nena na portinha quase, um puta de um EQ, porque ia sair o quê, né? Nem o champanhe quentinho direito teve, quanto mais o coisa que ele queria tanto. Deu só aquele caldinho do Ed de ficar forçando, que salvou. Isso e o botão de rosa, o Ed com os beição pra fora, ele lá tascando beijos. Quando o lixo quer, niente. Só que se ele é mais fresquinho e Nena ele tá de boa, vixe, é justo com quem acontece. Você agora. Sua leitura. Não? Você vai ter que pegar aqui para ler. Seu trecho, Eliane. Vamos lá. Sobrou isto de sua morte. As contas impagas. Luz, água, blusas, calças, saias, camisetas. Jesus também te ama. Compradas a prazo de uma irmã da igreja, tão pobre quanto convicta da superioridade Carola. Coisas pequenas tão enormes para aquelas que suportam, para as que ficaram com o dever de pagar, de manter limpo seu retrato. Conta de celular? Não sei, acho que não usava. Obrigada, pessoal. Obrigada, boa noite. As autoras vão autografar suas obras agora. Boa noite, obrigada.